a vários temas, entre eles essa onda bastante popular hoje em dia dos bebês reborn. Poderia entrar em termos filosóficos, psicológicos, para dizer o porquê isso acontece, mas vou tentar me atentar diretamente à questão do bebê reborn, por exemplo. Estão atacando as comunidades que lidam com o bebê reborn, as mães aí, as comunidades, porque estão pegando casos extremos, que são casos de pessoas que já fugiram da realidade, pessoas que querem tratamento para esse filho e tem aquilo ali, né, aquela criatura, aquele boneco, por assim dizer, como um ser humano mesmo. Para ele, aquilo ele já rompeu a barreira. Pode ser uma fuga Da realidade. Isso é um aspecto de fuga. Essas pessoas que estão lidando com isso, em grandes partes estão lidando com níveis tão avassaladores para ele da questão traumática, que eles preferiram abraçar alguma ilusão do que tratar o problema de frente. Eu falo preferiram, mas essa troca ela é de aspecto inconsciente, tá? Muitas das vezes não é a pessoa que fez essa escolha propriamente dita. Isso é uma forma dela transparecer como isso traumatizou. E eu lido com dois grupos de mulheres que, na minha experiência como psicanalista, eu vou dizer que talvez é as duas maiores dores das quais eu não participei como homem, mas que observei nos pacientes a quais eu lidei como dores mais intrínsecas, mais difíceis de lidar. São duas. A primeira é um remorso de aborto. Uma mãe que foi levada a cometer um aborto e depois ela se arrepende do que ela fez. E a segunda é uma mãe que se deu conta muito tarde de que o que de fato ela queria era a maternidade. Ela foi se dar conta disso. Ela pode negar isso também? Ela foi se dar conta disso depois que não tinha mais idade fértil. Mas isso pode se tornar uma negação? E nem ser necessariamente ter um bebê reborn. Ela pode falar, não quero, não é pra mim. Sim, pode sim. ser uma negação pra não se magoar? Pior do que isso, Caco, é a pessoa acordar dessa negação em uma distância em que não tem como mais lidar. Ela tem dois caminhos para lidar aí nesse sentido. O acesso à disruptura psicológica, do grau do trauma que ela tá lidando, né? Ela, de repente, tá sem condição financeira, não tem estrutura familiar, a sociedade ao redor não apoia, a cabecinha não ajuda. Essas, sim, na minha visão, que mal tem essa mãe, nesse momento, apegar-se. Aí as pessoas acham um absurdo se apegar ao boneco, certo? Mas e se eu te disser que esse é só o fio da meada? E se eu disser que muito mais do que bebê reborn, tem pessoas criando pets reborn? A infinidade de pessoas com cães e gatos em que ele assume dentro de casa o papel de filho. É inegociável tê-lo ou vê-lo como um animal de estimação. Ele é um filho.